Olá, graça e paz a todos, que Deus em Cristo abençoe poderosamente cada um de vocês, amém? Hoje eu quero fazer uma reflexão que se encontra em Lucas capítulo 15, verso 11, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Eu não vou ler, todos já conhecem a passagem, quem quiser acompanhar na sua Bíblia, Lucas 15, a partir do verso 11. E aqui a palavra de Deus vai nos dizer que um certo moço, certo dia ele chegou para o seu pai e falou: pai, eu quero a parte da minha herança. Normalmente, herança se pega a partir da morte dos pais. Porém, mesmo o pai em vida, esse jovem quis a sua parte da herança. E aquele pai, já que é isso que você quer, então ele entregou a herança àquele moço. E a palavra de Deus nos diz que aquele moço foi viver, foi para longe. E ali aquele moço foi viver desregradamente, sem disciplina, sem limites, sem pudor, sempre cercado de amigos, enquanto ele ainda tinha a sua herança, a sua riqueza. Mas sem perceber, um belo dia, o dinheiro daquele moço se acabou. Ele estava tão envolvido com a bebedeira, com a prostituição, com a bagunça, com as ilusões, com a balada, com as baladas da vida, né? Hoje em dia. E ele não percebeu. Ele só se deu conta quando todos começaram a se afastar. E então ele se viu sozinho. Mas como todo erro, sempre tem uma consequência. Uma grande fome abateu aquela cidade onde ele estava morando. E então aquele moço sem dinheiro, sem abrigo, sem lugar de morar, sem comida, sem água, sem serviço. O único serviço que ele encontrou foi cuidar de porcos a troco de comida, a troco de bolotas, né? Então, de tanta fome, aquele moço desejou comer as bolotas que eram dadas aos porcos para comer. E então aquele moço, ele caiu em si. Na casa do pai ele tinha do bom e do melhor. Ele tinha cama quentinha, conforto, comida de mãe quentinha, carinho de pai. Mas nada disso bastava para aquele moço. Aquele moço, de repente, ele se viu insatisfeito na casa do pai. Aquele moço, de repente, ele se viu entediado. A casa do pai já não atraía mais. A casa do pai já não bastava, não era suficiente. Então ele desejou se aventurar pelo mundo. E então ele foi. Mas ele sofreu amargamente. Então a Bíblia fala que certo dia ele caiu em si. E ele desejou voltar para a casa do pai. E ele chegou para o pai e falou: pai, eu imagino o pai esperando aquele moço voltar para casa. Eu imagino quando o pai avistou aquele moço de longe, a alegria do pai em saber que o filho estava vivo, estava retornando. E assim, quando aquele filho chegou ao pai, ele falou: pai, me perdoa, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, mas faz de mim um empregado seu. Me deixa ser seu empregado, que já está bom demais. Então aquele filho que outrora se via insatisfeito, já nada satisfazia ele na casa do pai, não bastava, perdeu a alegria. Ele estava dentro da casa do pai, mas perdeu a alegria de estar com o pai, perdeu a alegria de falar com o pai, perdeu a alegria de estar com os irmãos em comunhão, perdeu a alegria de se alimentar na casa do pai. Então, quantos de nós estamos dentro da casa do pai, mas perdemos a comunhão, já não temos a alegria de estar reunidos para adorar a Deus juntamente com nossos irmãos? Quantos de nós estamos perdidos dentro da igreja? Quantos de nós já não temos prazer de meditar na palavra de Deus, de se alimentar da palavra de Deus? Quantos de nós perdemos o prazer da adoração, de louvar, de cultuar?
de ter o seu devocional diário em casa, de ter a sua comunhão com Deus em casa. Quantos de nós quantos está igual o filho pródigo, insatisfeito, está dentro da casa do Pai e tem de tudo, pode participar de tudo, pode provar de tudo, tem direito a tudo, mas não tem alegria, não tem satisfação, não tem prazer. E aí então se vai para o mundo, vai para longe da casa do Pai, vai aproveitar dos prazeres, se joga nos prazeres, no mundo da bebedeira, das drogas, da prostituição, de tantas outras coisas, achando que vai satisfazer, achando que vai encontrar a alegria. Mas a alegria só Deus pode dar. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de preencher o vazio da nossa alma. E então, já cansado de sofrer, esse filho volta, pede perdão para o pai. E o seu pai, de braços abertos, o recebe, não como empregado, mas como seu filho amado, que sempre foi. O pai nunca se afastou do filho, o pai nunca abandonou o filho, foi o filho que deixou o pai. E assim é o cristão. Muitas das vezes nós abandonamos a Cristo, nós nos afastamos. Deus nunca se afasta de nós. São os nossos pecados que nos separam da presença de Deus, os nossos pecados que causam divisão entre nós e Deus. Então, que nós possamos nos arrepender. Que você que está aí afastado da graça, afastado de Deus, você que se afastou do Evangelho, achando que não era suficiente, que não tinha graça servir a Deus, e se afastou para o mundo das drogas, o mundo da prostituição, o mundo da bebedeira, o mundo das baladas, das noitadas, mas esse prazer é momentâneo, você vai, curte, tem um breve momento de prazer, mas quando você chega em casa, chega junto à solidão, o sofrimento, o vazio, esse vazio que machuca a sua alma e que só Deus pode preenchê-lo. Volta para Jesus, Jesus te espera de braços abertos. Eu vou sempre repetir uma fala que eu vou falar para o resto da minha vida. Não importa o que você fez. Não importa o seu passado. Desde que você se arrependa de todo o seu coração e volta para Deus. Deus, ele simplesmente vai perdoar os seus pecados e lançar nas profundezas do mar, sem direito à pesca. Então, reconcilia-te com Deus, porque papai te espera de braços abertos. Papai anseia por devolver a sua alegria, por devolver a vida plena que você um dia já experimentou com Ele. E se você nunca experimentou, já está na hora de você experimentar. Se você está cansado de sofrer, está cansado de ser maltratado neste mundo perverso, existe um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. Para isso, basta apenas você levantar as suas mãos e aceitá-lo a Jesus, reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Reconhecer que não existe outro Salvador além de Jesus. Jesus é o único Salvador. Então, reconheça Jesus em todos os seus caminhos. Entregue-se a Ele. E Ele vai te dar vida plena. Os seus problemas vão continuar, porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A sua vida segue normalmente com as adversidades da vida, mas Jesus sempre estará com você, te guiando, te orientando, te ajudando. E por mais que seja difícil a jornada, Jesus, ele sempre vai estar do seu lado, te dando forças, te ajudando a atravessar por todos os períodos difíceis da sua vida. E com Jesus, você vai ter a alegria de viver, a alegria de poder servi-lo de todo o seu coração. Então a vida com Jesus, ela é prazerosa para quem serve a Deus de verdade, para quem serve a Deus de todo o coração, para quem entrega o seu coração de corpo, alma e espírito.
Você tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem adversidade? Tem. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus, Jesus vai estar te confortando, te consolando. Jesus sempre vai estar de mãos dadas com você, te guiando e fazendo você vencer cada obstáculo. Com fé e perseverança, a gente sempre vence em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e que o Espírito Santo de Deus ministre melhor em seu coração e traga clareza para o seu pensamento e que você possa tomar a melhor e maior decisão da sua vida, que é servir a Deus. Amém? Deus te abençoe.